Nós estamos com uma série de mensagens sobre a salvação em Jesus Cristo. Falamos semana passada sobre a salvação do pecado e hoje a salvação da doença. Mateus 8, 16 e 17. Depois de nós lermos, você deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Pai, abre os nossos olhos para nós vermos a salvação completa que Tu conquistaste por nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Teu Espírito venha nos revelar e que nós possamos viver essa salvação por completo no nome de Jesus. Eu tenho dito, e vou ser repetitivo, que quando a gente faz um seguro, e eu faço um seguro, geralmente o que a gente mais faz é seguro de carro, e eu faço esse seguro pensando primeiramente em se meu carro for roubado, eu vou ter aquele dinheiro que eu paguei no carro, que eu estou pagando, restituído. É quando a gente pensa, quando a gente fala na salvação em Deus, que quando eu morrer eu vou para o céu. É essa salvação que a gente pensa em Jesus Cristo. Mas quando Deus fala de salvação, a salvação não é somente quando eu morrer eu ir para o céu, mas é uma salvação agora, é uma salvação presente, é uma salvação que ela vai estar presente em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer no Salmo 103: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Meu irmão, eu e você, nós temos que entender que quando Jesus Cristo opta por obedecer ao Pai, porque ele poderia não ter obedecido ao Pai, mas quando ele decide fazer a vontade do Pai, pois foi assim que ele orou no Getsemane, que não seja feita a vontade dele, mas a vontade do Pai, e até que o seu coração tivesse sintonizado com a vontade do Pai, ele não saiu ali do jardim, e aí então ele sai daquele jardim, ele decidiu que iria morrer pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Amém. Mas nós temos que entender que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não conseguiu só para nós o perdão do pecado, ele não conseguiu só para nós a libertação do pecado, que é do ciclo do pecado, que faz com que uma pessoa que era viciada, que faz com uma pessoa que era mentirosa, que faz com uma pessoa que era, como é que se fala, como eu posso dizer, como os nossos políticos, 171, que faz trambique, coisa errada, né? Se transformar como transformou a vida de Zaqueu. Quando nós vamos ler em Isaías 53, que fala justamente sobre que Jesus levou sobre si o nosso pecado, no versículo 4, vai dizer que ele certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A primeira coisa que o texto vai chamar a atenção é que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele ficou doente por mim e por você. E se ele ficou doente por mim e por você, a salvação de Deus não é só a salvação voltada para o pecado e para a vida eterna, mas é uma salvação, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo conquistou por nós também, a salvação de todo e qualquer tipo de doença. Se eu perguntar para você, será que Deus quer salvar aquela pessoa? O que você vai me responder? Sim ou não? Sim. E se eu perguntar para você, Deus quer curar aquela pessoa? O que você vai responder? Sim. Não foi todo mundo que falou sim. Porque a gente tem uma ideia, preste atenção,
E é isso que eu estou ensinando aqui nas segundas-feiras, quando a gente aprende sobre a Bíblia. Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que tirar os óculos. Que óculos? Os óculos da religião. Os óculos do que eu acho. Os óculos do que eu ouvi falar. Deus escreve certo por linhas tortas. Aonde que está escrito na Bíblia? Não existe isso, não está na Bíblia. 1000 anos chegarás, 2000 não passarás. Também não existe. É tudo ditado popular. Assim como tem o ditado popular, presta atenção. Se eu estou doente, é porque, não, eu estou doente porque Deus quer. Porque eu estou sendo provado, porque eu fiz coisa errada. Porque a vara de Deus está sobre a minha vida. E eu tenho que sofrer por isso. Mas preste atenção. Se Jesus Cristo, assim como num jogo de futebol, imagine que na Copa do Mundo, na hora de falar os 22 jogadores, são 22 que convocam ou 23? 23. De repente dá, sei lá, uma loucura lá no Tite, e em vez de ele falar o Neymar, ele fala Thiago Guimarães Vicente. Ele vai falar assim, pastor, mas o pastor quando vai jogar bola, ele só tem um problema, qual é? A bola. Por isso que eu fui ser nadador, porque se eu soubesse jogar bola, eu prometo para você, eu não ia nadar. Porque nadar dá muito trabalho, jogar bola é mais legal, dá mais resultado. E aí então, o Tite fala assim, não, é o Thiago Guimarães Vicente, eu vou substituir ele pelo Neymar. E você vai falar, ufa, né? Porque toda a minha ruindade de bola, se o Neymar entrar no meu lugar, não vai passar para ele. Amém? Não vai passar para ele. Assim, quando Jesus, ele escolhe ir para a cruz, ele nos substituiu na maldição do pecado. E a maldição do pecado está incluída a doença, as dores da doença. Ou você acha que, puxa, nossa, minha filha não está se comportando. Quem tem filho pequeno aqui? Eu falo, não faz isso, o que a criança faz? Oi? Faz aquilo. E agora eu vou começar a injetar nela, eu vou começar a injetar na minha filha algumas doenças, para que ela fique doente, para que ela aprenda a me obedecer, porque ela está fazendo errado. O que você acha? Você acha que eu posso injetar algumas doenças? Eu vou num lugar que está todo mundo muito doente, pego aquele papel, vou lá no hospital, pego uma toalha, passo na mão de todo mundo que está doente, passo no rosto e levo, ó filha, pega aqui. Ela tem que ficar doente, por quê? Porque ela não me obedece. O que você acha? Eu sou um bom pai? Sim ou não? Oi? E por que a gente pensa isso a respeito de Deus? E por isso que Jesus Cristo, ele vem nos libertar. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia sem os óculos da religião, sem os óculos do que falaram, sem os óculos do que eu acho. Não importa o que você acha, nem o que eu acho. A palavra de Deus, ela existe para sempre. Jesus falou, os céus e a terra passarão. Vou pôr aqui, senão eu não enxergo. Mas os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele conquistou por nós a vitória sobre a doença. Deus não quer que eu e você venhamos ficar doentes. Porque Jesus, na cruz do Calvário, ficou doente por mim e por você. Mas aí você vai falar assim, mas então por que eu fico doente? Por que, pastor, que você pede oração pelas suas filhas quando elas ficam doentes? E aí eu vou perguntar para você, então por que você peca? Se você é salvo. Por que eu peco se eu sou salvo, se eu sou pastor? Por que nós pecamos? Então por isso eu pequei uma vez, então não vou ser mais salvo, não creio mais na salvação de Jesus, não vou mais na igreja? É isso? Não vou orar para pedir perdão para Deus, não vou orar para Deus para me ajudar
a não pecar mais? Como Jesus ensinou, livra-me da tentação e do mal, só porque eu pequei uma vez. Assim também eu tenho que entender, meu irmão, minha irmã, que ficar doente é uma consequência da humanidade. Às vezes a gente vai ficar doente porque você comeu comida errada, e aí seu colesterol aumentou, e aí você ficou doente. Sim ou não? Ou você comeu muito açúcar, sua glicose ficou alta há muitos anos, e aí o que aconteceu? Você ficou diabético. É uma consequência de, muitas das vezes, às vezes, ficou doente por quê? Por causa da poluição da cidade. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, e o que eu quero que você, que eu, venhamos renovar a nossa mente, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, amém? Olha aí no capítulo 8, você está com o capítulo 8 aberto? Então, primeira coisa, eu vou te provar na palavra de Deus. Jesus, a Bíblia diz que é a manifestação de Deus, o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas nós vimos a Deus em quem? Em Jesus Cristo. Então Jesus, tudo que Ele faz, Ele revela a vontade de quem? De Deus, do Pai, amém? E aí você vai falar assim, mas eu não sei se Deus quer me curar, eu não sei se Deus quer curar aquela pessoa. Então vamos ver, então Jesus, olha aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, leia comigo, se quiser, pode me purificar. O que o leproso falou para Jesus? Se quiser, pode me... E qual que foi a resposta de Jesus no versículo 3? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Jesus quis curar o leproso? Sim ou não? Sim. Jesus, ele não manifesta a vontade do Pai? Sim. Jesus não ia por todo lugar curando todo mundo, não foi que a gente leu aqui no versículo 16 e 17, foi isso? 16 e 17 que a gente leu, foi esse? Foi esses dois? 16 e 17, não foi? Ele não ia curando todo mundo. Ele chegou alguma vez em alguém e falou assim, não, eu não vou te curar porque eu não quero. Tem algum exemplo desse na Bíblia? Tem, pastores? Sim ou não? Não. Então, preste atenção. Jesus quer te curar, sim ou não? Sim. Da mesma forma que Ele quer nos salvar. Porque Ele foi substituto. Lembra, o pastor saiu e entrou o Neymar. Minha ruindade não vai passar para ele, de bola. Assim, o nosso mal, o nosso pecado, amém? E a consequência do pecado, a doença e a morte, Ele já padeceu por nós na cruz, amém? Então, primeira coisa, Deus quer me curar, sim ou não? Sim. Sim. Agora, será que Deus pode me curar? Ele quer? Deve pretender, é fé? Não. Deus quer me curar, sim ou não? Sim. Sim, é isso que você tem que entender. Jesus manifestou, eu quero. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, novo convertido, e veio o pastor de fora, e falou assim, vem aqui na frente quem tem bronquite. E eu saí correndo, ele falou, vem 50 pessoas, tinha, quantas pessoas tinha na igreja. Eu não fiquei contando, 1, 2, puxa, eu sou 51, cheguei atrasado. Não, eu saí correndo e fui lá, não sei se foi o primeiro, o segundo, mas ele fez oração, não senti nada, e eu criei que eu fui curado da bronquite. Puxa, mas eu voltei a nadar e voltou a falta de ar, e eu com a bombinha de aerolinha ali na borda, mas eu falei, não, Jesus já me curou, eu não tenho mais falta de ar, amém? Porque fé, presta atenção, fé não é um sentimento. Eu não posso me deixar enganar pelos sintomas da doença. Porque se eu me deixar enganar pelos sintomas da doença, eu vou falar, puxa, eu não estou curado. Mas se Jesus já conquistou por mim na cruz, eu estou curado. E hoje nem nadar eu nado mais,
Estou curado da bronquite. Eu estou contando o meu testemunho, mas estou baseando na palavra de Deus, amém? Então eu experimentei isso. Mas quando que eu experimentei? Puxa, eu não experimentei antes, quando eu tinha 10 anos, ou quando eu tinha 6 anos, e os meus pais indo para lá e para cá comigo, com bronquite, e eu passando por crises. Eu não experimentei antes, por quê que eu não experimentei antes, quando eu era mais novo? Porque eu não sabia, meus pais não sabiam. Então eu estou falando para você, para que você entenda que Deus, Ele quer nos curar, amém? E Ele pode nos curar. E aí é o segundo ponto. Vocês lembram daquela história quando Jairo, que era chefe da sinagoga, vai até Jesus e fala: Jesus, vem. Ele se ajoelha diante de Jesus: Jesus, vem, coloca suas mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada, porque ela está quase morrendo. Lembra dessa história? Sim ou não? Sim. E aí Jesus vai, está indo para a casa de Jairo, não está indo, a multidão está apertando, vem uma mulher, toca nele, é curada, lembra? Lembra dessa história? E aí no meio disso tudo, chega o pessoal lá da casa de Jairo, e fala assim: olha, não incomoda mais o mestre, que ela morreu. E aí vocês sabem o que Jesus falou para Jairo? Não tenha medo, não temas, crê somente, porque tudo é possível ao que crê. Deus pode me curar? Sim ou não? Sim. Tudo é possível. Não tem um asterisco na nossa Bíblia e diz assim: ó, não, Jesus tomou todas as enfermidades, aí tem um asterisco, menos AIDS, menos câncer. Não, a Bíblia diz, como nós lemos aqui nos versículos 16 e 17 do capítulo 8, que Ele curou todos, ok? Todos que foram ali, Ele curou todos os que estavam doentes. Quais doenças que tinham? Todos os tipos que apareceram ali. Então, Ele pode me curar da minha doença? Ele tem poder para me curar, sim ou não? Sim. Ele quer me curar, sim ou não? Sim. Porque Jesus nos substituiu na cruz. Amém? Porque Jesus tomou o meu lugar. Então, o que eu preciso então para ser curado? Preste atenção. Volta um pouquinho. No versículo 5 do capítulo 8. Conta a história de Jesus entrando em Cafarnaum. E aí então vai um centurião atrás de Jesus. Vou ler a partir do versículo 6. Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Como que estava o servo dele? Sofrendo? Muito. Jesus lhe disse: eu vou lá Jesus falou: eu vou lá, eu vou curar ele. E aí? Mas, no versículo 8, o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo: vai, e ele vai, aí a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Centurião é alguém que é chefe de 100 soldados. Se ele mandasse os seus 100 soldados, um ir para um lado, outro ir para o outro, o que eles faziam? Eles iam. Aí Jesus queria ir até a casa do centurião. E o centurião, nós vemos nos outros evangelhos a história por completo. Na verdade, fala para Jesus: ó, nem vai na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque ele sabia quem era Jesus, o que Jesus podia fazer e que Jesus iria fazer por ele. Ele não era judeu, ele não era digno. Amém? E nós não somos judeus. Tem algum judeu aqui? Tem alguém que é digno de alguma coisa aqui? Não. Então o que Jesus fez para aquele homem, será que ele pode fazer por mim e por você? No versículo 10,
Jesus vai responder. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feita conforme a tua fé, ou conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. A palavra para curado aqui é a palavra sozo, que é o tema da nossa mensagem. Quando Deus fala sozo, salvação, é tanto para salvação do pecado, quanto em vida eterna, também para a cura. Foi o que Jesus conquistou por mim e por você. Amém? Então eu tenho que entender que eu preciso usar da fé para que eu receba esse benefício agora. Se você não crê, se baterem no seu carro, e se você não ligar para o corretor, para a corretora de seguro, e acionar o seguro, seu carro vai arrumar sozinho? Você pagou o seguro, acabaram as parcelas do seguro, você dividiu em 4 vezes, você pagou o seguro. Se você ficar lá olhando para o carro, se você falar, não, eu acho que a seguradora é boa, Porto Seguro e tal, vai arrumar. Mas se você não ligar para eles, vai arrumar o carro? Não. Se você não acionar o seguro, não vai arrumar o carro. Então eu tenho que tomar a minha posição. Nós temos que tomar a nossa posição daquilo que Deus conquistou por nós na cruz. Não é vontade de Deus que a gente fique doente. Não é vontade de Deus que a gente continue doente. Não é. Amém? Tira isso da sua cabeça. É vontade de Deus que você vive em pecado? Então é vontade de Deus que você fique doente? Foi Deus que colocou a doença em Jó? Meus irmãos, foi Deus que colocou a doença em Jó? Quem colocou a doença em Jó? Oi? Diabo. Quando Deus tirou a proteção de Jó, o diabo foi lá e só não matou Jó porque Deus falou, só não pode matar ele. Ele só não morreu, mas ele estava o pó da rabiola. Estava nas últimas. Os amigos dele foram visitar e falaram, vai logo, porque senão você não vai ver amanhã. Amanhã já era. Ok? Então, o que eu estou querendo falar para você nessa noite, meu irmão? Para nós, o que eu estou querendo dizer? É que a doença vem do maligno. E por isso que, presta atenção aqui no versículo 16, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados é alguém que tem muito demônio, ok? E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou. Amém? Quem que vai trazer a doença sobre a minha vida? O diabo. Assim como ele faz a tentação para que a gente caia no pecado, ele também vai aproveitar para quê? Para colocar um mal sobre as nossas vidas. Porque se fosse Deus que colocasse, presta atenção, se fosse Deus que colocasse a doença em nós, quando eu fosse orar, vamos imaginar que o irmão esteja doente, e aí eu vou orar pelo irmão, mas é a vontade de Deus que ele esteja doente. Então se eu for orar para que ele seja curado, eu não estou indo contra Deus? Eu não estou me rebelando contra Deus? Se é vontade de Deus que ele esteja doente, e eu ore para que ele seja curado, eu não estou indo contra Deus? Se eu falar para ele procurar um médico, procurar um hospital, eu não estou indo contra Deus? Sim ou não? Sim. Aí os hospitais são chamados de casas de misericórdia, seria casas de rebelião. Então por que eu estou falando tudo isso, meu irmão? Porque Jesus conquistou isso por mim e por você. Só que se eu não crer nessa área específica na minha vida, quando vier a doença, eu vou aceitar. Nós não podemos aceitar. Nós temos que crer,
Porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado e da nossa doença. Está pago. É o que a Bíblia diz. Você sabe qual que foi o único lugar que Jesus não conseguiu curar? Na cidade dele. Porque falaram, mas esse não é o filho de José e de Maria? Não creram nele como um enviado de Deus, que leu, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que o Senhor ungiu para evangelizar, e que o Senhor ungiu para ele curar. Não creram, e ali ele não conseguiu fazer muitos. É o único exemplo que tem na Bíblia. No resto, meu irmão, Jesus curava todo mundo, até o cara que foi prender ele curou a orelha do Malco lá, que era o servo do sumo sacerdote. Pedro foi lá, arrancou a orelha dele. Você acha que ele mirou na orelha? Ele mirou na cabeça. Mas daí o cara desviou, arrancou a orelha. Jesus foi lá, pega a orelha e cura. Se Jesus curou até o cara que vai prender ele, não vai querer curar você? E aí a pessoa fala assim, puxa, mas por que eu ainda não fui curado? Tal pessoa já orou por mim, outra pessoa orou por mim, já fiz campanha. Porque você precisa crer. Enquanto você não crê e ter essa revelação no seu coração, que Deus, preste atenção, Ele já te curou na cruz. E Ele conquistou isso por mim e por você. Você não vai ser curado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus não é um Deus de blá blá blá. A única religião, a gente chama de religião, mas a gente sabe que não é muito mais do que religião, que faz isso, que Deus vem morar em nós, e que Deus ainda fala assim, ó, vá, fale no meu nome e cure os enfermos. E quem crê, esses sinais vão seguir. Para quê? Para comprovar a mensagem que você está falando, que é real. É a nossa. Coloque as mãos nos enfermos, e no meu nome, cure os enfermos, expulse os demônios. Faça isso, no meu nome. Porque onde Jesus ia, Ele curava. Então Ele quer curar agora. Você está entendendo? Se você achar assim, não é para mim. Olha só, o meu pastor, ele pregava melhor do que aquele missionário que veio e orou por mim para ser curado da bronquite. Mas o meu pastor nunca tinha orado pela minha bronquite. E eu acho que ele não cria. Eu chegava para ele e falava assim, mas pastor, eu vejo todo mundo ser curado. Eu quero orar por todo mundo na rua. Ele falou, não, o seu coração que é bom. Aí eu já vi que não cria. Mas tinha um outro pastor da igreja que cria. E aí um dia eu estava com gastrite, fui lá e falei, pastor, ora por mim para eu ser curado. Ele orou. O que aconteceu? Fui curado da gastrite. Não senti nada, não veio nenhuma luz, porque Jesus já conquistou aquilo. Certo dia eu estava no hospital, fui visitar a mãe da minha sogra, fui orar por ela. Chegou uma moça atrás de mim, você não pode orar pela, acho que era a mãe dela ou sogra dela, já de idade, você não pode orar por ela? Eu orei. Ela pegou meu telefone, depois ela foi me mandar uma mensagem, né? Ela explicou todo o quadro dela, que a senhora estava com uma infecção muito grave, de urina muito grave, estava um quadro muito, já estava desenganada, e que Deus havia operado na vida dela e tinha curado. Mas por que aquela mulher foi curada? Porque ela creu, ela chegou, ora para que ela seja curada. Amém? Você tem que entender. Assim como não é vontade de Deus que ninguém vá para o inferno, não é vontade de Deus que ninguém fique doente. Eu te provo, Deus criou todas as coisas e era tudo muito bom. Tinha doença? Tinha doença? Não tinha. Só vai entrar doença depois que o homem peca e depois que o diabo entra no jogo. Amém? Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus quer te curar, só que você precisa crer. Então eu quero que venha aqui na frente quem crê. Crê, você não precisa sentir nada. Todas as vezes que eu fui curado, eu estava nadando, uma vez eu tinha problema no ouvido, estava nadando lá na cava do bosque,
2 tampões, não sei, tampões de ouvido eu estava usando, que era moldado segundo o meu ouvido, e eu estava lá nadando, eu falei, não, mas Jesus já me curou, peguei no meio da série, arremessei os tampões lá longe, e aí, nossa, que dor de ouvido, agora estava fria, não, mas Jesus já me curou, e eu nem sei mais onde está os tampões de ouvido, e estou curado, eu nem nado mais, amém? Fé. Eu não estou falando para você jogar remédio fora, eu não estou falando para você, eu estou falando que é o mesmo Jesus que me curou, que pode curar você, mas você precisa crer. Qualquer doença, qualquer mal, Ele pode te curar. E se você crer, você vai vir aqui na frente, eu vou orar por você. Não é a minha oração, é o nome de Jesus, é aquilo que Jesus conquistou, que pode fazer um milagre na sua vida. Tem alguém que está doente, gostaria de vir aqui para orar? Está todo mundo bom? Eu tinha um programa na rádio, eu participava do programa, que era da meia-noite às 6 da manhã. E um dia meu pai ligou, estava ouvindo lá, para que fosse curado o joelho dele. E ele sentiu algo de Deus no joelho e foi curado do joelho. Amém? É o mesmo Deus que estava lá quando eu estava lá na rádio, era novo convertido. É o mesmo Deus que está aqui. Só que você precisa crer que Deus já fez. Não é que Deus vai fazer ou se Ele quer, Ele já fez. E essa história eu contei para a dona Josefa, olhei por ela em casa e ela foi curada do joelho. Amém? É o mesmo Jesus. Ele quer te salvar para o céu, sim ou não? Sim. Ele quer te curar? Sim. Ele conquistou isso. Ele pagou por isso. Amém? Então, esquece o sintoma. Você pode ser curado na hora, ou pode ser curado progressivamente, como aqueles leprosos que foram embora e foram curados progressivamente. Como eu fui curado progressivamente da bronquite. Você não pode juntar sua fé, deixar que a sua fé esteja ligada ao sentimento, à circunstância. A nossa fé está acima do problema, da circunstância, da doença, do sintoma. Amém? Então coloque a mão onde você está doente. Pai, o Teu Filho Jesus conquistou por nós a salvação. Ele derramou o Seu sangue na cruz, para que a gente fosse salvo. E a salvação inclui a cura. Eu estou agora com esse irmão, com essa irmã aqui. E nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, que nos mandou ir, expulsar os demônios e curar os enfermos. E agora eu dou uma ordem para que todo espírito de enfermidade, toda doença, todo mal, saia agora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Eu declaro a cura completa no nome de Jesus, porque Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu creio que o Senhor já operou na vida de cada irmão, cada irmã que está aqui presente, que está ouvindo essa mensagem, porque o Senhor é o Yahvé Rafá, o Deus que nos cura, em nome de Jesus. Olha para mim, como que você está? Curado. Como que você está? Como que você está? Curado. Curado, curada. Amém? Assim como você está salvo pela fé em Jesus, você está curado, curada. E você vai contar esse testemunho, porque você precisa, meu irmão, você precisa ser, presta atenção, um agente transformador, um discípulo, uma discípula de Jesus, que vai falar assim: ó, Jesus me salvou e me curou, e eu quero orar por você. Quem quer que seja, Deus
vai operar através da sua vida. Amém? No nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.